Aleluia. Graças a Deus. Então, nesta noite vamos aprender mais uma vez da parte de Deus. Deus honra aos que o honram. Deus honra aos que o honram. Ou seja, Deus, ele baseia-se na honra que é dado para que ele possa honrar as pessoas. É uma grande mentira dizer que Deus vai honrar pessoas que não o honram. Deus só vai honrar aquele que o honra. Ponto final. O motivo de Deus honrar as pessoas é porque elas o honram. Quem não honra a Deus, estou a repetir, Deus não o honra. Mas os que honram a Deus, Deus os honra. Vou dar um exemplo simples. José honrou a Deus no Egito. A mulher de Potifar disse para ele: José, deita-te comigo. Escuta as palavras de José. Não posso pecar contra quem? Contra Deus, fazendo tal coisa. Olha, nós falamos muito do fato de Deus ter abençoado José, não é? Do fato de José ter se tornado governador no Egito, não é isso, meus irmãos? E isso alegra-nos tanto, não é isso? Mas nós não vamos ver o background. Não vamos ver o que está por detrás da honra que Deus trouxe sobre a vida de Jó. Praticou princípios. E quem pratica princípios para Deus, Deus vai o honrar. Porque Deus trabalha assim. Ele honra aquele que lhe honra. Nós, hoje em dia, vivemos no meio de uma geração que acha que Deus vai honrar a ela porque ora. É uma geração, meus irmãos, é uma geração que acha que a oração, o jejum e todas essas coisas movem o coração de Deus. Não! O que move o coração de Deus é a honra. Ninguém está aqui nessa igreja. Nós, como pastor, ensinamos mal os irmãos. Ensinamos mal a igreja. Quanto mais você orar, quanto mais você jejuar, Deus vai te honrar. Mentira! Até porque o próprio Deus diz em Isaías que nem os meus ouvidos estão fechados para não vos ouvir, e nem a minha mão está encolhida para que eu possa vos honrar ou abençoar. Mas os vossos pecados constituem José disse: não posso cometer tal pecado contra Deus. O que significa que ele estava a criar um acesso a Deus. Ele estava a garantir que o acesso a Deus, ou a distância entre ele e Deus, tornasse-se ainda mais próxima. Houvesse aqui um espaço para ele poder comunicar com Deus e Deus comunicar com ele. Porque ele, honrando a Deus, Deus retornaria a honra que ele manifestou, honrando a vida de José. Alguém está aqui? Então nós ensinamos o contrário. Ora quantas vezes você quiser. Deus é não. Limpa os teus caminhos. Ele diz que a minha mão não está o quê? Mas há barreira no meio para que eu possa honrar. Como é que a honra chegará se há barreira no meio? Para chegar, tem que estar limpo. Então, para estar limpo, tem que honrar. Tem que honrar a Deus. Então, estará limpo. Aleluia. Nós ensinamos que, nós, pastores, ensinamos que a honra é dar dízimos, dar ofertas, fazer muita coisa sacrificial. Não. Escuta o que Samuel diz aí na primeira carta dele. Primeira carta de Samuel, capítulo de número 15. Depois vamos para o versículo principal deste tema. Escuta o que ele diz aqui, na sua primeira carta, no capítulo 15, versículo 22. Diz o quê? Primeira carta de Samuel. Primeira carta não, primeiro livro, desculpa. O que é isso? Primeira carta. Já está a ficar viciado com as cartas, né? 15 e 22. Diz o que aí? Samuel disse o quê? Tem porventura quem? O Senhor, o quê? Prazer
o quê? Em holocaustos, em sacrifícios, em dízimos e ofertas. Pastor, não é para eu dar dízimo. Dá dízimo. O dízimo é necessário. Como podem ver, estou a usar um micro aqui. É dízimo, não é? Daqui a pouco vamos comprar terrenos. É dízimos, contribuições, ofertas. Não é isso, meus irmãos? Como estão a ver aqui. Isso é fruto do dízimo. Mas Deus não se comove com nada disso. Não. Está aí, o irmão leu agora. A irmã leu, não leu aí? Os irmãos não leram aí? Não tem prazer. Não tem prazer. Quando ninguém não tem prazer, significa que não se move por isso. Ele não sente nada. Ah, pastor, mas eu dei muito. Deus não sentiu nada. Ah, pastor, então estou a dar em vão. Não está a dar em vão. Está a apoiar a obra e Deus seja louvado, porque muitas almas estão a ser ganhas. E Deus vê. Quando você dá na presença dele, ele vê. E ele te honra. Né? Fazendo o quê? Garantindo que mais almas venham, porque ele vê que você se esforça em dar. Então, almas onde vir, o evangelho vai avante. E você vê que, glória a Deus, tem contribuído para essa obra andar. Alguém está entendendo isso? Mas isso, meus irmãos, só vais encontrar essa paz quando tu dás, se você estiver a dar em santidade. Porque quando você não está em santidade, ainda que você dê, nem paz você não há de ter. Não. Pastor, eu estou em pecado, mas eu estou a dar. Não há de ter paz. É como você estar a dar num bolso furado. E é como se o teu dinheiro estivesse a se perder. Porque ainda que o teu dinheiro seja bem investido na igreja, espiritualmente você não tem entendimento do porquê está a dar. Porque você está caído espiritualmente. Mas aqueles que estão vivos espiritualmente não estão à espera de Deus lhe dar retorno material, não. Mas eles conseguem sentir alegria e prazer quando dão e ver as coisas acontecerem e glorificam a Deus. Está a ver, né? Isso é espiritual e é real. Alguém está aqui? Mas Deus não olha para isso como um elemento que move a Ele. O que move a Ele, querido, aí segundo Samuel? Diz o quê? Mas o quê? Está a ouvir? Está a dizer que o Senhor não tem prazer em holocausto e sacrifício. Mas o prazer nele está na obediência a Ele. Ou seja, Deus gosta de ser honrado. Deus disse a Samuel: Samuel, vai dizer Saul para ir fazer isto. Saul chegou lá e desonrou a Deus. E depois disse: já que eu desonrei a Deus, deixa eu ir dar sacrifício. Por quê? Porque Deus é alguém que só de você lhe dar um sacrifício vai ficar feliz. Eu pequei, mas se eu der dízimo na igreja, está tudo bem entre eu e Deus. Aí estão a dizer que não. Deus tem maior prazer em que você o obedeça, em que eu o obedeça. Este é o prazer do Senhor. Aleluia! Está alguém ainda na igreja? Quando nós agimos assim, então o Senhor nos honra. O Senhor se alegra disso. E Ele nos honra. Alguém está aqui na igreja? Então, veja aqui o que é que vai dizer ainda aí Samuel mesmo. Capítulo 2, versículo 30. Para o tema que nós trouxemos hoje. É verdade que estamos a falar do tema, mas fomos um pouco para frente e agora estamos a voltar. Não é isso, meus irmãos? Primeiro livro de Samuel aí mesmo, no capítulo 12, versículo 30. Vamos lá aí, o que é que vai dizer aí, versículo 30? Diz o quê? Portanto, o quê? Quem? O Deus de Israel, o que é que ele diz? Na verdade eu tinha o quê? Que o quê? Que a tua casa, o quê? Fariam o quê? Quando? Perpetuamente. Portanto, eu tinha dito que tua casa, a casa do teu pai, tua família toda, teus filhos, todos vocês andariam perpetuamente diante de mim. Não é isso? Depois, o que é que aconteceu aí? Mas agora, o que é que diz o Senhor? Longe de mim tal coisa. Por quê? Aos que me honram farei o quê? Mas os que fazem o quê? O desprezam, o que é que serão? Serão? Outras versões dizem desprezados.
Alguém tem uma versão que diz desprezados, é? Os que me desprezam serão desprezados. Alguém tem uma versão que diz os que me desprezam serão desprezados? Levanta a mão, não tenha medo. Aleluia. Alguém tem uma versão que não diz nenhuma dessas coisas? De que nós estamos aqui? Ou alguém não tem nenhuma das versões? Aleluia. Ou velho, não, velho sem Bíblia mesmo. Aleluia. Mesmo smartphone põe Bíblia, tá bem? Eu sei que a nossa geração já não gosta de papel. Está a ficar ultrapassado o papel, não é? Então, queridos, já terminamos de ler o versículo, né? Diz que aquele que fizer o quê? Me desprezar, eu também o desprezar. Aquele que me honrar, eu também o honrar. Fecha seus olhos, querido. Damos-te graças, Pai, agradecemos pela palavra lida. A honra e a glória pertencem a Ti. Obrigado por nos dar o privilégio de estarmos reunidos aqui para aprender de Ti, Senhor, que és humilde e manso de coração. Obrigado, Jesus. Continue tomando a dianteira. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te amamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Traga uma salva de palmas para a glória de Deus. Queremos remir o tempo. Então, meus queridos, aqui é uma conversa entre Deus e Eli. Diga comigo, Eli. É nesta frase. Diga comigo, Eli. Eli era sacerdote na altura. Era uma espécie de um sacerdote e um juiz, assim posso dizer. Tinha a responsabilidade de dirigir o culto, assim como o pastor hoje. Este era o papel de Eli naquele tempo. Eli tinha 2 filhos. Um chamava-se Ofni e o outro chamava-se Finéias. Esses 2 filhos desonravam a Deus. Eles faziam banquetes com aquilo que eram os sacrifícios que o povo trazia para oferecer no altar diante de Deus. Esses jovens eram jovens capazes de levarem irmãs da igreja e manterem práticas sexuais com elas até dentro da igreja. Esses jovens eram tão depravados, tão pecaminosos, que não tinham respeito nem com os anciãos, que eram pessoas mais adultas, e com ninguém. Diga comigo por quê, pastor? Porque eles se consideravam filhos de Eli. Porque aquele que era sacerdote naquele tempo era visto como uma maior autoridade. É alguém que fala com Deus. Então o povo tremia e temia diante desse homem. E vendo eles que esses 2 rapazes são filhos dele, não faziam nada. Tremiam-se de medo. Eli ouviu que os filhos estavam a pecar contra Deus. E para Deus, ver pessoas que estão sob a sua liderança a pecar e você não ter atitude, você também peca com eles. Por exemplo, eu sou pastor aqui na igreja. Se eu perceber que os irmãos, ou um irmão, vive no pecado e eu não o repreender e ainda o permitir servir na igreja, significa que eu, como pastor, peco com ele. Mas pastor, tu não lhe pegaste, ou seja, não foste ao lugar do pecado e cometeste. Sim, para Deus, o fato de eu consentir aquele pecado, eu deixar esse irmão livre, automaticamente aos olhos de Deus, eu também estou a pecar. Por quê? Porque Deus é quem me deu a responsabilidade de cuidar e zelar da alma daquele irmão. Então, eu como zelador da alma, tenho que impor disciplina naquela alma. E se eu não imponho disciplina, então para Deus, eu estou a concordar com os atos daquela alma. Alguém entendeu isso aqui? Então, Ofni e Finéias eram filhos de Eli. Eli tinha a responsabilidade de repreendê-los. Entretanto, Eli não o fez. Não tendo feito isto, Deus avisa Eli: Eli, você está a pecar contra mim. Você está a pecar contra mim porque você está a deixar seus filhos destruírem a minha obra, destruírem aquilo que é a vida das pessoas que vêm para me adorar aí no templo. E você está a pecar contra mim, Eli. Então observem que Eli chega para os filhos e diz: meus filhos, não é bom o que vocês estão a fazer. Não repreende, não corta a comunhão, não chama atenção, não disciplina, mandando eles pararem de servir.
Porque estavam em pecado. Não, ele disse, continuem a servir, mas não é bom isso aí, meus filhos. Não repreende. Às vezes a repreensão, meus irmãos, dói, não é? Sim, mas esse é o papel do pastor. Tem que repreender, doer mesmo. A pessoa sentir a dor. Não, o pastor o que me falou, dói. Mas a pessoa começar a refletir, mas eu estou errado mesmo. Aleluia. Ele não fez isso. Não. É por isso que o provérbio diz que é melhor a dura repreensão, né? Do que aquele amigo que chega e fala a coisa, o quê? Sim, afinal, estou no caminho certo. Não é isso? Mas aquele que chega e diz, ei, behold, cuidado, cuide-se. Esse te ama. Esse quer o melhor para ti. Ele não fez isso. Deixou os filhos ali de qualquer maneira. E aos olhos de Deus, Eli estava a desprezar a Deus. Por quê? Porque Eli consentia com os pecados dos filhos, logo ele também estava a pecar contra Deus. Então, meus irmãos, Deus um certo dia chega para ele e diz, Eli, escuta aqui, agora eu vou desfazer todas as promessas que eu te fiz. Eu um dia falei contigo, eu disse que eu vou tornar o ministério sacerdotal na sua família de forma perpétua. Ou seja, has de morrer, mas os seus filhos vão continuar, os seus netos, bisnetos, netos, até é perpétuo. Eu fiz esta promessa para ti, mas hoje, porque você me desprezou, eu também te desprezo. Quando você era íntegro, eu fiz esta promessa. Quando você era reto, eu fiz o quê? Quando você ainda me amava, era um homem que se desviava do mal, amava obedecer os meus caminhos, eu fiz esta promessa. Mas agora eu venho e tomo de volta, venho retirar esta promessa. Por quê? Você aprendeu a me desprezar. E eu, o Deus Altíssimo, também sei desprezar os que me desprezam. Meu Deus, ainda está alguém na igreja? Pastor, mas o que Deus quer dizer quando diz que lhe desprezaram? É simples. Pecar contra Deus é desprezar. Eu sei, não vai sair a voz, mas é a verdade. E isso é o mesmo que quando nós encontramos alguém a roubar. Qual é o nome dele? Acabou. Não, é que ele só estava a roubar. Não precisa exagerar, dizer que ele é ladrão. Não. Ei, roubou Não, nós às vezes temos medo do que vai significar o que nós fazemos. Pastor, eu estou consciente de que eu tenho pecado contra Deus, mas chegar ao nível de dizer que eu estou a desprezar é pesado, pastor. Não é. É a verdade. Pecar contra Deus é. Quando um pai coloca uma lei sobre o filho e o filho não faz o que o pai mandou, o que se chama isso? Desobediência, desprezo. Significa que ele não, quando olha para a figura do pai, não vê alguém suficiente para obedecer. Mas o filho que teme o pai, porque o temer é o contrário de desprezo. Lembram daquele professor ali, que nós dizíamos que era chato? Ainda a pôr a unha na sala, como é que ficávamos? Ainda a fazer isto. Todos arrumados, bonitinhos, limpinhos, quadro limpo, etc. Não é isso? Porque nós respeitávamos, temíamos, tínhamos um sentimento para com ele de alguém que é superior. E nós o devíamos total obedecer. Na nossa consciência, a imagem daquele professor era de alguém que nós não devíamos em nenhum momento falar com ele. No capítulo 3, adiante, Deus vem e fala com Samuel, diz: Samuel,
Avisa Eli que já começou. Vou começar a destruir tudo. Aquilo que eu lhe disse lá, vou fazer. Vai avisar a ele. É quando naquela noite Deus fala, chama Samuel. Samuel, não é isso? E no dia seguinte ele pergunta para Samuel, o que Deus te disse? Samuel primeiro teme um pouco, porque é tão pesado dizer a ele que vais morrer, teus filhos vão morrer, vocês serão destruídos. Aquilo que Deus disse lá vai cumprir, Eli. Sabe o que disse Eli? É justo o Senhor na sua ação. Se o Senhor tomou decisão de proceder assim, Ele é justo. Ele é justo em agir dessa forma. Aleluia. Então, quando o Senhor fala para Eli, olha, vou desfazer tudo isto, vou destruir tudo isto, ele diz para ele, Eli, honro aqueles que me honram. Quero imaginar Elias de joelhos. Se eu tivesse honrado. Toda a fita do passado, desde o primeiro dia que o Senhor foi lhe avisando, desde o primeiro dia que os filhos começaram a pecar, e desde o primeiro dia que ele começou a pecar para acobertar os pecados dos filhos. Toda a fita voltar. Quer dizer, se eu tivesse feito diferente. Ele começar a se colocar ao lado dos filhos como aquele personagem que repreende os filhos. Mas já passou o tempo. Isso já só está na mente dele. Isso já só é um vídeo, é uma fita que ele está a desenrolar na mente dele. Mas não é a realidade. A realidade é que Deus já o rejeitou. Deus diz, eu honro os que me honram. E Deus faz isso. Nós só precisamos de sair daquela mentalidade de achar que a honra de Deus é fruto do nosso esforço. A honra de Deus é fruto da nossa obediência. Ah, pastor, espera. Eu tenho que me esforçar para obedecer. Não. A obediência é simplesmente saber o que Deus quer e fazer. Esforço é o quê? Eu vou mostrar para Deus que eu oro. Vou acordar madrugada porque eu quero que Deus me honre. Não, Deus não precisa disso. Quer orar à madrugada? Ora simplesmente porque você quer orar. Mas não é porque quer mostrar a Deus que você lhe honra a orar na madrugada, de manhã, à noite, à tarde. Entende o que estou a dizer, né? É por isso que Paulo, ou o escritor aos Hebreus, diz que Deus, neste tempo, gravou a sua lei em nossos corações. Por quê? Porque antes, quando a lei estava gravada em pedras, ela se tornava algo que as pessoas faziam como um sacrifício. Mas quando Cristo veio, e o Espírito de Deus começou a habitar em nós, e a lei de Deus foi gravada em nosso coração, nós obedecemos com naturalidade. Da mesma forma que acordamos, sentimos fome, e logo entendemos que o nosso organismo quer que a gente vá comprar pão. É assim como obedecemos, porque a lei já está dentro de nós. Está alguém aqui na igreja? Agora, quando o crente não é dessa forma, significa que esse crente ainda não foi salvo. Ainda não foi regenerado. Porque quando nós somos regenerados, a obediência se torna natural. É como parte do membro do nosso corpo. Sim. Meus irmãos, afinal, por que Deus nos salvou? Para desobedecê-lo? Não. Deus nos salvou do quê? Do pé? Deus nos salva do pecado, mas meia volta já estamos com o pecado aqui, andando com ele dentro de nós, não sei, é isso? Não, diz que uma vez livres, uma vez purificados, uma vez salvos, uma vez Jesus, pelo seu sangue, retira o pecado de nós, purifica-nos, regenera-nos e torna-nos filhos nascidos de novo. Então, a nossa carne, os nossos desejos carnais começam a perder efeito. É por isso que a Bíblia chama aqueles que creem em Jesus de mortos. Nós morremos para o pecado. Ora, o pecado pode ter capacidade de despertar o morto. Não, mas enquanto estivermos vivos para o pecado, significa que ainda não morremos. Logo, se não morremos, não fomos alcançados por Cristo.
Porque quando Cristo nos alcança, Ele mata o velho homem. Mas se o velho homem ainda não morreu, é porque não fomos alcançados. Está claro aqui na igreja? Há de ser que, agora, se alguém está em quem? O que acontece com ele? O que aconteceu com a escolha às vezes? E o que aconteceu com tudo? Isso não são versículos para ficar na Bíblia ali. São a realidade. São a vida prática do crente. Este livro não é um conto de fadas. Eu costumo dizer isso pela graça de Deus. Se o que está escrito aqui é real, então eu tenho que viver o que está escrito aqui. Agora, se não é real, significa que eu nem creio no que está escrito aqui. Logo não vou viver o que está escrito aqui. Porque eu entendo que não é real. É por isso que a minha vida vai ser contrária a tudo que está escrito aqui. Este livro não pode ser um conto de fadas. Não pode ser como um livro de não sei o que, epicureus. Não. Esta é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é viva e eficaz. Mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Capaz de discernir, dividir a alma. Então, meus irmãos, se ela é capaz de dividir a alma e o espírito, entrar até as entranhas, o que ela não pode fazer com um homem como eu, que estava mortos em pecado? Quando ela entra na minha alma, dividir as medula óssea, não sei o que, entrar no espírito, na minha alma, tirar aquilo tudo ali, ela me torna alguém consciente de quem é Deus. E com capacidades e mentalidade suficiente para seguir e obedecer a Deus. Essa é a verdade. A palavra de Deus é a... Meus irmãos, Deus honra aos que o honram. Aquele que quiser honrar a Deus, Deus o honrará. Aquele que quiser honrar a palavra de Deus, Deus o honrará. Ah, pastor, então eu agora tenho que começar a obedecer para Deus poder mudar a minha vida financeira. Não estamos aqui a falar disso, estamos a dizer que Deus, quando você o obedece, olha, simples, queremos concluir. Quem dá testemunho sobre a vida de Jó? Quem? Jó. Sabe, meus irmãos, há uma coisa que Deus nos mostra no livro de Jó. Jó tem riquezas, não é isso? Mas ele, por causa de ele ser obediente a Deus, ele não tem apego àquelas riquezas, uma vez que elas são frutos da sua... Ele não obedecia a Deus pelas riquezas. É por isso que ele diz que Deus deu, Deus... Então o que deve acontecer aqui? Louvado? Porque a sua obediência não era em função do que ele tinha. Não é o que eu estou a pregar aqui. Não estou a pregar aqui, obedeça para ter. Estou a dizer, honre a Deus porque Ele vai te honrar. Se você o honrar, o obedecer, Ele próprio enxergar e perceber necessidades na tua vida, Ele próprio vai suprir. Porque Adão estava ali no jardim, numa boa, a dar voltas. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Ou seja, o homem, quando está no centro da vontade de Deus, quem vê... Isto aqui não é para esta igreja, pai. Porque você está na palma, você está na mão dele. Você está no cuidado dele. O teu dia a dia está diante dos olhos dele. Então, ele é quem conhece você. E ele guia os teus passos, ele orienta os teus passos, ele faz-te chegar até onde você nunca imaginou chegar. É por isso que Paulo diz que o Deus que vocês amam, que vocês adoram, que vocês buscam, suprirá todas as necessidades, muito além do que vocês imaginam. Paulo não estava a pregar o evangelho da prosperidade, mas estava a mostrar que quando nós honramos a Deus, isso pode também vir da parte de Deus, de forma voluntária da parte de Deus. Depois diz que vos honrará acima
do que vocês imaginam, que vocês pedem. Por quê? Porque Paulo está a dizer que isso não é consequência da vossa imaginação, mas há de ser consequência da vossa comunhão com Deus. Porque a imaginação pode dizer, vou honrar para ter, não é isso? Isso é imaginar. Mas honrar, porque ele é digno de ser honrado, não nos leva a imaginar o que é que ele vai ter, o que é que ele vai nos dar, não é isso? Mas por consequência, este Deus que nós honramos, olha para nós e faz além do que aquilo que nós imaginamos. Está aqui na igreja? Honrar a Deus para aquilo que Ele é. Este é o Deus verdadeiro. Alguém quer orar? Vamos nos colocar de pé. Então, queridos, ouvimos a palavra de Deus nesta noite. Ouvimos que Deus está a nos alertar para uma vida de honra à sua palavra, uma vida de total obediência a Ele. Eu queria convidar o irmão, a irmã, a refletirmos juntos neste momento de oração. Como é que tem sido a nossa vida? Será que nós temos desprezado ao Senhor? E se nós temos feito, esta é a nossa oportunidade de ir a Ele e dizer, Senhor, eu sei que Eli não teve oportunidade, mas eu creio que nesta noite o Senhor pode me dar oportunidade para eu voltar e fazer o que é certo, para eu começar a te honrar totalmente. Amém ou não amém, igreja? Aleluia. Faça esse pedido diante de Deus. Abra o seu coração e comece a partir de hoje a honrar a Deus. Você verá Deus a andar consigo todos os dias da sua vida. Aleluia. Alguém quer andar com Deus? A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. E isso é demonstração daquilo que é o que Deus quer para este tempo, para nós. Deus quer andar conosco. Andar conosco mesmo. Estar conosco em todo lugar. Mas para isso acontecer, nós temos que honrar a Ele. Alguém quer falar com Ele? Vamos falar com Deus.